Voltei aqui. Agora foi. Desculpe, vamos lá novamente. Boa noite a todos. Bem-vindos à disciplina de Epidemiologia e Farmacologia do Envelhecimento. Eu gostaria inicialmente de me desculpar no dia da apresentação, do vídeo da apresentação da disciplina. Estávamos com um problema de internet aqui no campus da UEPG e não foi possível, então, me apresentar. Então, meu nome é Fabiana e vou trabalhar com vocês essa disciplina, onde vamos abordar pequenos aspectos da epidemiologia, situações de envelhecimento no Brasil, como que se dá a transição epidemiológica e transição demográfica, né, relação entre as duas, de que forma podemos fazer a análise crítica dos estudos epidemiológicos, e vamos partir também para a questão da farmacologia. Então, de que forma a farmacologia ela é modificada durante o processo de envelhecimento e como que cada um de vocês, dentro da profissão específica, pode tentar intervir de maneira positiva, né, para trazer qualidade de vida e mais bem-estar para os idosos. Então, vamos lá, vamos começar, tá? Inicialmente, vamos falar um pouquinho da questão mais numérica, né, da epidemiologia. Então, saber que daqui 2 anos, né, praticamente em 2020, o Brasil já vai ser o 6º país com maior número de idosos no mundo. Então, essa idade avançada aqui para nós está crescendo exponencialmente. E, de acordo com os estudos também de avaliações epidemiológicas, em 2050, nós teremos nos países mais desenvolvidos mais de 2 bilhões de pessoas, com mais de 60 anos. Então, essa velocidade com que a humanidade está envelhecendo e permanecendo, né, viva, está assim, não tem nem como prever. A gente vai ver que as previsões nem sempre elas estão realmente sendo efetivadas, né? Nessa mesma proporção, em 2050, o Brasil terá, dentro desses 2 bilhões de pessoas com 60 anos, nós teremos 254 milhões de habitantes e seremos, portanto, e subiremos para o 5º país do mundo em termos de número de habitantes. Então, vocês vejam que em 30 anos, a gente já vai subir mais um degrau no número de pessoas. E o que acontece? Claro que se a população aumenta, aumentam também a proporção do número de idosos. Só que até então se sabia que os idosos tinham uma expectativa de 60, 69 anos de vida. E essa previsão para 2050 mostra que a população muito idosa também vai aumentar. Então, pessoas com mais de 80 anos vão existir em número maior, né? No mundo e, claro, no Brasil também. E por que isso está acontecendo? Porque os índices epidemiológicos mostravam para nós que no Brasil a gente tinha uma grande mortalidade por doenças infecciosas. E hoje esse perfil mudou, né? E futuramente vai mudar mais ainda. Onde surgem aí, então, as doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, que fazem com que a pessoa idosa fique viva por mais tempo, e isso gera, portanto, um cuidado maior, né, dela própria e da família, gera também limitações e sequelas com o avançar da idade, e para isso, então, as famílias precisam sofrer uma estruturação na sua condição de família, ou seja, aquele idoso que normalmente era um idoso que conseguia viver sozinho, né, ele passa a precisar de mais cuidado. A gente consegue ver aqui o perfil, né, da pirâmide etária brasileira, onde a gente tem em 2013, então, um perfil bem típico de país em desenvolvimento, país jovem, né, onde se tem bem pouco número de idosos. A previsão que é em 2040, essa pirâmide prática, ela deixa de ser uma pirâmide, né, mas ela
ela cresce muito em número de idosos e em 2060 mais ainda. Ela começa a inverter a pirâmide, onde a gente vai passar a ter maior número de idosos e menor número de jovens. Isso demonstra que essa taxa de crescimento do idoso está crescendo muito mais do que em número de jovens. Isso, até certo ponto, é preocupante, porque é preciso, né, é necessário ter uma mudança de estrutura e de comportamento familiar. Então, eu tenho idosos com mais de 80 anos que não conseguem mais, né, viver sozinhos ou que precisam do apoio e precisam de ajuda do familiar. Claro que para que isso aconteça, é preciso também fazer mudanças de propostas de políticas públicas, porque a ideia que se tem de um bom envelhecimento é que se mantenham os cidadãos idosos socialmente e economicamente integrados, dependentes. Então, eu preciso, né, o país precisa entender que esse perfil epidemiológico mudou e trazer para frente políticas públicas que ajudem a solucionar o problema da estrutura familiar. Então, isso é o que se projeta, né, para 2050 e 2060. Porém, nós já vemos hoje no Brasil até mudanças fazendo uma relação nas regiões brasileiras, onde a região sul a gente já começa a identificar um grande número de idosos com mais de 80 anos e que vivem com qualidade de vida e que chegam aos 90, aí sim, precisando desse apoio e dessa estrutura familiar. Então, esse que está sendo projetado para 2050, ele já começa a aparecer, onde a gente tem os idosos que são chamados de octogenários, né, eles crescem, esses idosos com mais de 80 anos, eles crescem cerca de 9% ao ano. Por isso, em 2050, a ideia, ou a estimativa é que se tenha 13,8 milhões de idosos com mais de 80 anos. Hoje, essa proporção de idosos com mais de 80 anos é cerca de 1,5% da população. E vocês vejam que essa previsão para 2050 aumenta para que esse número de idosos chegue a 6,5% da população. Então, um crescimento de 5% é um crescimento bem importante. Uma outra diferença que tem mostrado, né, os estudos de envelhecimento, é que as mulheres permanecem vivas por mais tempo, né? Então, aí uma figura, né, que é o empoderamento feminino, mas não é isso, é que a mulher, existem algumas características na saúde da mulher que ela consegue fazer, né, toda a prevenção e o cuidado mais que o homem, né? Claro que esse envelhecimento, ele traz um impacto na renda familiar, porque aí esse idoso com mais de 80 anos, ele normalmente não consegue, né, ser mais um idoso individualista, onde ele não precisa de cuidado, né? As relações de apoio e independência aumentam muito, né? E esse idoso com mais de 80 anos, ele passa a envelhecer com fragilidade, onde é preciso, então, lançar mão de suportes formais para que as políticas públicas ajudem a ele a se manter, mas a estrutura familiar também se modifique. Então, esse perfil, né, desenhado do aumento do número de idosos, do aumento aí da idade avançada, isso tudo é desenhado e conseguido através dos estudos epidemiológicos. Então, falar um pouquinho do conceito de epidemiologia. Então, para que serve essa ciência, né, que está nos dando dados aí bem importantes de como que a gente vai ter o perfil etário, né, daqui 20, 30 anos. Então, a epidemiologia ela é definida como um estudo da frequência e da distribuição de alguns determinantes ou eventos relacionados com a saúde em populações específicas. Então, eu consigo estudar, né, por exemplo, no Brasil, qual que é a previsão da pirâmide etária, consigo estudar isso a nível mundial, né? E esses dados são importantes para quê? Para que a gente possa colocar eles de forma positiva, né, no controle de problemas de saúde. Então, a epidemiologia, na verdade, ela
vamos ver aqui, ela está relacionada, ou ela traz dados que suportam a compreensão do processo de saúde e doença, então eu consigo entender, né, através dos estudos que são feitos num prognóstico de como que essas doenças aparecem, né, qual é o aumento dessas doenças, possibilita também o desenvolvimento de estratégias e de promoção e proteção à saúde, quer dizer, como que eu consigo fazer com que essa população tenha uma qualidade de vida, né, tenha um envelhecimento mais saudável, e fundamentam também toda a formulação de políticas públicas. Então, como que aquele país ou aquela região pode intervir também positivamente para que esse idoso consiga se manter, para que a modificação da estrutura familiar não seja tão impactante negativamente para esse idoso, para essa família. O que a gente enxerga de tudo isso que a gente conversou até agora? Que a pirâmide etária está se invertendo, portanto, o aumento da população de idosos está crescendo, e a gente tinha, em 2013, um predomínio, né, da população de jovens, e passamos, então, com que essa população de jovem passe a ser uma população de idosos. Então, a gente passa do predomínio de uma população muito jovem para um aumento do número de pessoas com mais de 60 anos. Então, tudo isso gera para nós dados que nada mais são do que estudos, dados que a gente pode estudar através do entendimento do que é uma transição epidemiológica. Mas para a gente falar da transição epidemiológica, a gente tem que saber que a pirâmide etária está modificando, né? Então, a gente tem que saber como que está se dando essa transição demográfica, por que está acontecendo isso? Então, veja bem, que a partir do momento em que a gente tem um menor número de jovens e um maior número de idosos, alguma coisa está acontecendo no comportamento de saúde dessa população. Então, o que está na transição demográfica? A gente pode definir que há uma redução da taxa de mortalidade, ou seja, o paciente, ele é jovem, ele passa a viver mais tempo, e depois de um tempo, tem havido, então, a queda das taxas de natalidade. Ai, gente, desculpa, eu tô com uma gripe muito feia. Então, se eu tenho meu paciente morrendo mais tarde e nascendo menos, eu vou ter uma alteração da estrutura etária da população. E isso a gente pode perceber ou pode enxergar através desse gráfico, que mostra na linha superior que é a taxa de mortalidade, na linha inferior é a taxa de natalidade, e a partir do momento em que os dois índices caem, a gente tem uma ampliação, né, o aumento do número de idosos nesta população. Então, esse é o perfil do crescimento natural da população brasileira. Um maior número de idosos e um menor número de jovens. Dentro desse contexto, a gente pode entender, então, efetivamente, o que é uma transição epidemiológica. Então, vejam lá o que diz. É a modificação dos padrões de morbidade, invalidez e morte. Ai, gente, desculpe mesmo. Que caracterizam uma população e que ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas e sociais. Então, vocês vejam que a modificação da morbidade, da invalidez, morte e da natalidade, elas não acontecem sozinhas. É preciso, então, o contexto do mundo, né, que são essas modificações ou transformações demográficas e sociais, para que se permita essas modificações de morbidade e de mortalidade. Então, esse processo de transição epidemiológica que modifica o tempo em que o paciente fica vivo e vai morrer, né, que modifica a condição do paciente estar íntegro e estar inválido, ela pode altera 3 fatores do perfil epidemiológico. Então, a morte por doença transmissível, né, que são as doenças inflamatórias e doenças transmissíveis, que deixa de existir
para existir o maior número de morte por doença crônica não transmissível, que é aquela que o paciente envelhece e fica vivo por mais tempo, porém desenvolve, então, uma dependência, né, de que ele tenha cuidado por uma outra pessoa, pela família, né, ou pelo serviço único de saúde. O segundo processo que altera é o deslocamento da carga de morbimortalidade dos jovens para o idoso. Então, claro, que se antes eu tinha uma expectativa de vida de 60 anos, hoje eu tenho de 80, então eu estou transferindo desse de 60 para o de 80. E o terceiro processo que se altera é a transformação da mortalidade em morbidade. Então, morre menos e, porém, fica doente por mais tempo. E essa doença crônica não transmissível, ela é uma doença que pode ser tratada, que pode ser acompanhada e que pode, né, de forma positiva, fazer com que essa pessoa ou esse indivíduo fique vivo por mais tempo e tenha qualidade de vida mesmo assim. Ele consegue se tratar, né, ter um tratamento específico e um atendimento multiprofissional que dá esse suporte e esse entendimento para ele. E o Brasil nesse contexto? Será que no Brasil é assim mesmo? Será que essa passagem da doença infecciosa transmissível para a doença crônica, ela se dá realmente de modo real, né? Será que, na verdade, será que essa transição epidemiológica ela é igual em todos os países? Infelizmente não. O que vem acontecendo no Brasil? A gente tem percebido que existe uma reintrodução de alguns processos infecciosos, como a dengue, a malária, né, que agora tem sido bastante frequente, a tuberculose, a própria hanseníase, que eram doenças que não se viam mais e que elas estão sendo reintroduzidas. Então, no Brasil, existe uma coexistência entre essas doenças infecciosas e aquelas não infecciosas, que são as doenças crônicas. Então, a gente pode analisar também que não é no Brasil como um todo, porque existe uma polarização geográfica. Então, algumas áreas do país têm malária, em outras regiões não tem malária, né? E também está relacionado com a polarização social, por conta da porção orçamentária das famílias, né, e da condição de vida de cada região do Brasil, que a gente sabe que no norte é muito diferente do sul, né, que aqui no sul a gente é uma parte do país onde a gente tem uma renda familiar extremamente alta, a gente tem baixa taxa de pobreza, o que já não se vê no norte e no nordeste do país. Então, a natureza dessa característica epidemiológica do envelhecimento no Brasil, dessa transição epidemiológica, ela não é unidimensional, ela é super polarizada, tanto geograficamente quanto socialmente. Tá? Acho que pode ver aqui nessa imagem também quais que são as principais mudanças epidemiológicas no Brasil. Então, que é a permanência de grandes endemias em algumas regiões do país, que a gente acabou de falar, dengue, malária, né? Coeficiente de mortalidade ainda elevados quando comparado aos dos países desenvolvidos, então a gente já aí não está lá naquela transição epidemiológica dos países desenvolvidos, e importantes variações geográficas quanto a padrões epidemiológicos e aos serviços de saúde, que então é a polarização geográfica. Então, difícil estudar a transição epidemiológica aqui no Brasil, pela característica de um país muito grande, né, com diferenças culturais bastante grandes, diferenças de renda familiar bastante grandes, diferenças de clima, né, e da própria geografia natural. Então, como que a gente pode ir acompanhando essas mudanças aqui no Brasil, né, dessa transição epidemiológica? Então, a gente pode ir acompanhando os estudos, né, e os mapas de situações de saúde, avaliar e monitorar indicadores, traçar perfis epidemiológicos e as possíveis mudanças que possam ocorrer a partir disso. Então, claro que a gente tem uma expectativa de que em 2050 a nossa pirâmide comece a se inverter, mas por enquanto a gente tem a coexistência de algumas doenças
e a gente tem múltiplas características, né? Tanto de idoso que morre mais cedo, morre de 60 a 69 anos, quanto aqueles que têm uma expectativa de vida maior. E o que a gente pode analisar também dessa transição epidemiológica são os tipos de doenças que matam mais. Então, a gente tem uma diferença, que vocês viram lá nas referências que eu passei, existem tabelas específicas para o homem e tabelas específicas para as mulheres. E mesmo na tabela de homens e mulheres, existem diferenças de tipos de doenças que matam até os 60, 69 anos, e o tipo de doença que mata depois dos 69, ou seja, até os 80. E o que a gente vê com isso? Que as doenças crônicas, elas matam mais o paciente mais idoso, porque o paciente consegue ficar vivo, consegue se tratar, né? E aí ele acaba tendo um final, né, de envelhecimento mais tardio. Então, vejam que no homem, né, de 60 a 69 anos, a doença que mais mata são as doenças isquêmicas do coração. Já no homem de mais de 80 anos, as doenças que mais matam são as cerebrovasculares, quer dizer, que afetam aí todo o comportamento cognitivo e de necessidades. Então, esse indivíduo, ele passa a não mais conseguir viver isoladamente. Já as doenças cardíacas, que até então a gente sabia que eram as mais, que traziam mais mortalidade, elas aparecem para o idoso de mais de 80 anos em terceiro lugar, tá? O que já não é um perfil das mulheres. Então, nas mulheres, o perfil é um pouco diferente, ó. As doenças cardiovasculares representam a segunda morte de idosas com mais de 80 anos. Então, existe realmente essa diferença entre homens e mulheres. E vamos falar um pouquinho dos homens, né? Por que existe, hoje a gente sabe que existe uma grande desvantagem da saúde do homem, inclusive com o aumento das campanhas, né, do Novembro Azul, mesmo em agosto. Então, se tem tentado fazer com que o homem entenda e compreenda a importância dos cuidados. Então, as principais desvantagens são relacionadas aqui com os programas de atenção. Então, mesmo existindo programas de atenção específicos e que o homem pode participar, ele acaba não participando porque os horários de trabalho do homem são mais estendidos, né? E por conta de que existe uma prevalência de hábitos que os homens não conseguem deixar, ou que uma grande percentual de homens ainda tem, né, de hábitos não muito bons, como o alcoolismo, a drogadição e o tabagismo, o que já não acontece com as mulheres. Elas conseguem fazer o acompanhamento de saúde, né, visitar mais vezes uma unidade de saúde, participar de campanhas dos hiperdias, fazendo com que, então, haja aí uma sobremortalidade masculina. E o que acontece? O que está acontecendo? É que está sendo feito um desenho onde a gente tem mais mulheres idosas do que homens idosos. E a gente chama isso de feminização do envelhecimento, ou seja, as mulheres estão ficando mais idosas porque elas conseguem cuidar do processo de saúde e doença durante seu processo de envelhecimento e, portanto, né, a gente já tem uma balança tendendo para o nível maior de mulheres idosas do que homens idosos. Não sei se vocês já prestaram atenção na família de vocês, né? Se vocês têm aí mais viúvos ou mais viúvas. Então, eu acho assim que esse perfil da feminização do envelhecimento, ele está bem próximo de nós, se conseguirmos fazer essa observação. Então, falando em observação, um dos pontos importantes do nosso estudo é de que forma podemos analisar e entender esses estudos epidemiológicos, né? Quais são as metodologias científicas utilizadas,
porque alguns estudos têm um tempo menor, outros têm um tempo maior, outros são estudos para grandes populações, outros para um número menor de pessoas. Então, o entendimento desses estudos e da metodologia que é utilizado para o estudo clínico epidemiológico vai fazer a gente conseguir compreender um pouquinho mais quando a gente fizer leituras, né, de como vai ser o que se espera do idoso no futuro. Então, eu trouxe esse quadro, vocês já tem lá na relação na descrição da disciplina de vocês, onde a gente tem os mais variados tipos de estudo epidemiológico. Então, a gente pode classificar os estudos epidemiológicos de várias formas, mas uma grande classificação seria os estudos epidemiológicos primários e os estudos secundários, tá? Dentro dessa classificação de primário e secundário, qual que é a diferença entre eles? Então, o estudo primário, ele normalmente é realizado em populações. Já o estudo secundário, ele é gerado a partir do resultado do estudo primário. E o estudo secundário, então, a partir do estudo primário, propõe visões sistemáticas e meta-análises, e é o estudo secundário que gera aqueles documentos que tanto norteiam as nossas profissões, que são os consensos, as diretrizes, como, por exemplo, a diretriz da hipertensão, a diretriz da diabetes, né, a diretriz da doença crônica e por aí vai, onde esses estudos primários epidemiológicos são intensamente e constantemente revisados para que gerem, então, consensos e diretrizes que sejam efetivas na melhora do tratamento da doença e da qualidade de vida desse paciente, né, que está sob esses cuidados. Então, vamos voltar para o quadro e vamos enxergar, então, como que eu posso estudar ou fazer, ou desenvolver, ou entender esse estudo primário. Então, ele pode ser um estudo descritivo, quanto pode ser um estudo observacional. Mas a gente pode ampliar um pouquinho essa caracterização aí, onde eu posso dizer que o estudo primário, ele pode ser descritivo e analítico, e o estudo primário pode ser observacional e experimental. Os estudos experimentais são um pouco mais complexos de fazer, porque eles precisam, então, de todo um desenho do instrumento, ou da matéria, ou do medicamento, que vão ser testados aí, né, para a modificação epidemiológica de um grupo de pessoas. Então, vamos estudar o estudo descritivo e o estudo analítico e ver qual que é a diferença entre os dois. Então, vamos lá. O estudo descritivo é um estudo populacional que vai descrever uma característica dessa população. Ele utiliza alguns cálculos estatísticos, como média, faixas e desvios padrões. E o tamanho da amostra que eu vou estudar e que vou descrever uma característica, ele influencia na precisão, ou seja, se meu N for muito pequeno, eu já tenho um viés e não consigo, então, fazer com que esse estudo, ele se aproxime da realidade. Então, o que é importante fazer? É importante usar intervalos de confiança, né, e erros padrões, de forma a ser um pequeno erro padrão, normalmente esse erro padrão não passa de 5%, e um estreito intervalo de confiança. Então, se eu tiver, obedecer essa definição do estudo descritivo, eu consigo, então, com que meu estudo, ele se aproxime bastante da realidade onde eu estou, ou a qual eu estou investigando. Já o estudo analítico, ele testa hipóteses, então ele vai fazer uma relação entre alguns parâmetros ou algumas características daquela população para chegar no entendimento. Então, quando a gente faz um estudo primário analítico epidemiológico, eu posso verificar a associação entre algumas variáveis
naquela ou para aquela população, que podem gerar uma hipótese, podem virar, por exemplo, um consenso ou uma diretriz. Então, até coloquei aqui um exemplo bem simplesinho para a gente conseguir entender o que significa esse estudo primário analítico. Então, olha, vamos fazer uma brincadeira assim, verificar se o uso de um medicamento diurético em uma população de idosos é um fator para desenvolvimento de doença renal. Então, eu estou fazendo uma análise aqui, onde estou associando duas variáveis. Quais são essas variáveis? Vocês conseguem identificar? Então, eu vou pegar um grupo de idosos que usam diuréticos e vou verificar se eles têm ou não têm uma doença renal. Então, a variável número 1, né, é aquela variável que vai nos identificar se o paciente, ou o idoso, melhor, usa ou não usa o medicamento diurético. A variável número 2 é se ele tem ou não tem uma doença renal. Então, eu posso identificar a hipótese através de duas variáveis. E isso tudo, né, eu posso estudar de várias formas, dependendo da característica e de onde eu parto para a minha definição de hipótese. Então, com isso, eu digo que os principais delineamentos do estudo analítico são do tipo ecológico, do tipo seccional ou transversal, do tipo caso-controle ou estudo de corte. Então, vamos entender como a gente diferencia cada um desses 4 tipos de critério analítico que eu posso ter frente ao meu trabalho ou frente ao meu desenho de estudo. Então, vamos lá. O estudo ecológico, né, como que ele funciona? Então, no estudo ecológico, compara-se a ocorrência de doença em um grupo de indivíduos. Então, esse grupo de indivíduos tem a doença A ou doença B. Só que essa comparação, ela pode ser feita entre grandes grupos populacionais. Por exemplo, eu posso comparar entre os países diferentes, entre regiões de um país diferentes. Então, esse estudo é um estudo muito simples. Depois do estudo ecológico, eu tenho o estudo seccional ou transversal. Esse estudo, ele estuda a prevalência de uma doença em uma determinada população. Então, esse estudo, ele passa a identificar pessoas e características passíveis de uma intervenção. Então, no estudo seccional, eu posso, a partir da prevalência de uma doença, por exemplo, numa determinada população, eu posso fazer um primeiro desenho de uma hipótese. Então, essa doença, ela acontece mesmo naquela população porque está exposta a risco, porque está exposta ao clima, a mudanças geográficas ou não. O terceiro tipo de estudo é chamado caso-controle. Nesse estudo, eu já tenho que selecionar quais são os indivíduos que eu vou analisar. Então, seleciona-se indivíduos com a doença e seleciona-se indivíduos sem a doença. E aí, eu passo a comparar os dois grupos. Então, aí eu consigo, a partir dessa comparação, determinar a existência de associação entre a exposição do meio ambiente, do risco, enfim, e a causa que seria o aparecimento de doença. Esse tipo de estudo, caso-controle, é um estudo bacana, porque ele é um estudo que demanda um curto prazo de tempo, então eu consigo resultados bastante rápidos, porém é um estudo que gera viés, porque a partir do momento em que eu seleciono os pacientes, eu posso estar com isso provocando um viés de tendenciosidade na seleção da população, dos participantes que a gente vai analisar. Então, claro, para isso, para excluir o viés, existem várias formas de selecionar, como sorteios, como, enfim, várias formas que são possíveis da gente utilizar para que a gente possa selecionar esses participantes e reduzir esse viés específico que esse tipo de estudo, caso-controle, ele acaba gerando. E o último estudo aqui desse nosso grupo de 4, que é o estudo de corte. No estudo de corte, eu passo a identificar uma população
que está exposta ou não àquela doença, ou àquela condição, ou aquele uso de medicamento. Esses dois grupos são acompanhados para identificar a incidência ou não de uma doença. Então, aí vocês vejam que, na verdade, esses 4 tipos, né, tirando o tipo ecológico, onde compara o aparecimento de uma doença em grandes grupos de populações, faz comparação entre países e regiões, os outros 3 tipos de estudo analítico, eu sempre vou ter a exposição e a doença. O que é que muda? É a maneira com que a gente vai promover a pesquisa e promover o olhar para a definição do estudo. Então, veja que o estudo seccional, eu posso tanto partir da exposição quanto partir da doença. Eu vou fazer uma relação entre as duas. No estudo caso-controle, eu parto daquela população que eu já sei que tem doença e faço uma comparação com a exposição. E o terceiro tipo, que é o estudo de corte, eu faço ao contrário, eu parto da exposição, quer dizer, qual é o risco, qual é o medicamento, qual é a doença, qual é o risco de exposição de uma doença e identifico se aquela população desenvolveu ou não desenvolveu uma doença. Então, essa forma de se fazer os estudos analíticos, ela pode ser muito diferente. Claro que aqui a gente não vai compreender na totalidade isso, mas através dessas definições e dessa forma de entendimento, já é possível que vocês passem a ler um trabalho epidemiológico como aquele que eu deixei para vocês lá no descritivo da disciplina e tentar entender, então, né, de que forma foi feito aquele trabalho, que tipo de estudo foi utilizado. Tá? Então, é um exercício bem bacana para vocês já irem entendendo como que a gente utiliza a análise crítica de um estudo epidemiológico. Então, assim, para que serve, então, um estudo epidemiológico? Então, a gente pode usar ele, por exemplo, para fazer vigilância epidemiológica, né, através do próprio site do SUS, o site da Anvisa, os profissionais de saúde podem participar das avaliações de vigilância epidemiológica. É possível fazer análise de situação de saúde, então, pegar uma determinada doença de uma determinada região e fazer uma análise se isso está aumentando, está diminuindo, se está controlado ou não. A validade e a confiabilidade de testes diagnósticos ou de outros instrumentos. Então, isso já passa a ser até um estudo mais prático e aplicado, né? Observacional mais aplicado, estudos para determinar a história natural das doenças de uma região ou de um país, estudos etiológicos ou de causas das doenças, e por último, a avaliação de ações de programas de saúde, que eu acho que esse último item F aqui é um item bastante importante aqui para nós no Brasil, onde a gente tem um programa de saúde diferenciado, né, mundialmente conhecido, e que pode ser acompanhado se essa atenção do SUS, ela realmente é efetiva e realmente traz modificações de caráter de acompanhamento e de melhora da doença nas populações. Bom, vamos partir para uma outra fase agora da nossa aula e da nossa disciplina. Falamos bastante de envelhecer, né, de perfis das pirâmides etárias de envelhecimento. Sabemos que a população está em fase de envelhecimento prolongado, né? Então, temos aí a expectativa de vida aumentando nos próximos 20, 30 anos. Porém, o envelhecer traz uma transformação visível. Como vocês podem olhar nessa imagem, visivelmente a gente vê essa pessoa que foi envelhecendo ao longo do tempo. Então, são sinais específicos de envelhecimento que
face, na mão, no cabelo, né? No comportamento, no modo de ser da pessoa. E essa transformação que é visível, ela não é só externa, ela é uma transformação que reflete também em toda a fisiologia e bioquímica do nosso organismo. Então, saber que o idoso, ele não é só idoso por fora, ele é idoso num todo do organismo dele, né? Numa visão bem holística da pessoa, olhando ela por todos os lados. Então, entendemos, portanto, que envelhecer é um comprometimento progressivo, que faz uma modificação funcional em múltiplos órgãos e sistemas. Então, os órgãos, ao longo dos anos e do envelhecimento, eles vão perdendo a sua característica, né, de saúde, e vão trabalhando mais devagar, com mais dificuldade, né, e isso vai fazendo com que as doenças crônicas apareçam, então geram as consequências, e essas consequências mudam o perfil de vida daquele indivíduo, e aquele indivíduo passa a usar medicamentos que até então não faziam parte da vida dele. Isso é ruim? Não, não é ruim. Faz parte do processo de envelhecimento. Porém, quanto mais tempo o indivíduo fica vivo, ou seja, 80, 90, 70 anos, maior é esse comprometimento progressivo. E acaba, a partir daí, gerando a utilização de múltiplos medicamentos. Então, ele vai no clínico, ele vai no cardiologista, ele vai no gastro, ele vai no ortopedista, ele vai no neurologista, e cada uma dessas visitas em médicos especialistas geram uma nova prescrição, uma nova receita medicamentosa. Então, essas prescrições excessivas nem sempre estão erradas, mas elas são chamadas de polifarmácia. Então, para a gente definir polifarmácia, os livros definem isso muito bem, né, os artigos, que polifarmácia é o uso de 5 ou mais medicamentos para tratar doenças diferentes e podem ser até prescritos por profissionais diferentes. Como a gente estava falando, que esse comprometimento progressivo, esse envelhecimento ao longo do tempo, geram ações físicas, que são visíveis, porém geram ações fisiológicas e bioquímicas que são muito importantes. Então, vamos pensar que a gente já chegou numa fase que o nosso idoso precisa de um medicamento, seja para a doença que for. Que esse medicamento pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, desculpa, dependendo da condição de saúde desse indivíduo. Assim, quando um paciente usa um medicamento, esse medicamento tem um caminho a ser percorrido no organismo. Esse caminho faz com que ele seja absorvido, distribuído na corrente circulatória, passa por processos metabólicos hepáticos, renais, são excretados, e também no meio desse caminho, esses medicamentos são usados pelo nosso organismo, ou seja, eles desenvolvem a farmacodinâmica, que são todos os processos de mecanismo de ação dos fármacos. Então, essa farmacocinética, que é chamado caminho percorrido pelo medicamento dentro do organismo, essa farmacocinética também envelhece. Então, esse envelhecimento gera problemas que devem ser cuidados e atendidos, que se refletem no aparecimento de efeitos adversos, ou que aparecem nos sinais e sintomas de que aquele medicamento não está fazendo efeito para aquele idoso, ou que aquele medicamento está fazendo efeito demais para aquele idoso. Então, acho que a gente pode entender cada pedacinho desse caminho que o medicamento passa, né? E o que é que o processo de envelhecimento pode comprometer esse processo.
Então, quando um paciente usa um medicamento por via oral, principalmente, né, que são os medicamentos de uso crônico, o primeiro passo, ou a primeira etapa, é a etapa de absorção. Nessa etapa de absorção, o número de células de absorção no idoso é reduzido por conta do envelhecimento. O pH gástrico é uma coisa interessante, porque comecem a prestar atenção. Todo idoso usa um inibidor da bomba de prótons, que é o omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, porque todo idoso tem sinais e sintomas de gastrite, que podem ou não ser agravados com o uso de múltiplos medicamentos. Então, o pH gástrico do idoso é sempre mais elevado, pela presença e pela utilização desses medicamentos que inibem a produção do suco gástrico. A motilidade do trato gastrointestinal é reduzido e, portanto, o trânsito intestinal é reduzido também. Porém, os estudos científicos mostram que nenhuma dessas condições é capaz de alterar significativamente os processos de absorção de fármacos. Só que esses pacientes podem ter comprometimentos do trato gastrointestinal, por exemplo, já ter desenvolvido aí, ou instaurado aí, um processo de gastrite, uma úlcera, né, uma esofagite de refluxo, uma doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn, e nesses pacientes, o nível de absorção não é mais comparável ao nível de absorção de um paciente adulto normal. É preciso modificar a dose? Sim, porém, aumentar a dose do medicamento para que ele seja melhor ou mais absorvido pode gerar complicações no decorrer do processo e da passagem desse medicamento pelo organismo do idoso. Então, uma outra característica importante desse processo de absorção é que a maioria dos medicamentos que sofrem metabolismo, quando eles são administrados por via oral, eles sofrem aquele chamado metabolismo de primeira passagem, onde o medicamento cai na via porta e é levado diretamente ao tecido hepático. Então, esses medicamentos que sofrem metabolismo de primeira passagem, eles podem ser quebrados ou virar fármacos ativos, tanto no epitélio do trato gastrointestinal, quanto no tecido hepático. Nesses dois locais, existem as chamadas enzimas oxidativas, que fazem parte do complexo do citocromo P, que podem, neste processo, transformar aquele fármaco inativo em fármaco ativo, ou simplesmente inativar o medicamento antes que ele possa fazer o efeito necessário. Então, tudo isso tem que ser analisado. Depois que o medicamento é absorvido, ele passa a ser distribuído, só que ele vai ser distribuído via corrente circulatória. Na corrente circulatória, esses medicamentos podem ou não se ligar às proteínas plasmáticas, e existem dois grandes grupos de proteínas plasmáticas, que são as albuminas ou as glicoproteínas alfa-1 ácidas, dependendo do pH dos fármacos, né, eles se ligam ou à albumina, se eles forem ácidos, ou se eles forem básicos, a glicoproteína ácida. E na distribuição, leva-se, então, em consideração a quantidade das proteínas plasmáticas produzidas, né, e o quanto esses fármacos se ligam a essas proteínas plasmáticas e o quanto eles se encontram livres na circulação. Tem que se levar em consideração que o idoso, ele tem mais massa de gordura, que não é magra, né, mas de gordura propriamente dita. Ele tem uma quantidade de água menor no seu organismo, então a massa hídrica é menor. Tá? E o que acontece, na verdade, com o envelhecimento? No processo de envelhecimento, a albumina, que carrega, então, substâncias ácidas, ela é reduzida. Então, há uma redução da produção de albumina. E aí, quando reduz a albumina, todos aqueles fármacos que ficariam ligados à proteína plasmática passam a estar livres na circulação. Eles estando livres na circulação, eles têm acesso a penetrar, né, nos tecidos periféricos e no tecido-alvo em maiores concentrações. Então, nesse caso, a gente faz o quê? A gente reduz a dose do medicamento. Mas se reduzir a dose, provavelmente ele vai ser absorvido menos. Então, vai ter que achar um equilíbrio de comportamento
para cada idoso. Então, existem, claro, doses padrões, comportamentos padrões, mas é muito importante prestar atenção no idoso individual. Um outro exemplo do que pode se modificar é a glicoproteína alfa-1 ácida, que ela passa a ser aumentada quando existem alguns processos inflamatórios que são inerentes ao avanço da idade. Então, como a albumina reduz, a glicoproteína alfa-1 ácida acaba aumentando. Né? Com isso, a gente pode ter uma diferença de tempo de meia-vida dos medicamentos, né? O volume de distribuição normalmente é menor, e aumenta da fração livre do fármaco circulando, que pode atingir os tecidos-alvo ou aqueles com efeito tóxico. Bom, depois que o medicamento é distribuído, ele atinge o seu local, mas nós vamos pular essa parte da farmacodinâmica. Dando continuidade na farmacocinética, o caminho natural é que aquele medicamento sofra suas quebras, né? Sofre o metabolismo para ficar pronto para ser eliminado, excretado do nosso organismo. Tá? Nas questões metabólicas específicas, nós temos os metabolismos da fase 1 e da fase 2, que, sem sombra de dúvida, são alterados durante o processo de envelhecimento. Essa alteração enzimática, tanto das enzimas do citocromo P, esterases, enfim, como as enzimas da fase 2, que fazem a conjugação com estruturas mais hidrossolúveis, que fazem com que esses medicamentos possam ser excretados por via renal, ficam modificadas. Então, a gente tem lá o porquê, né? É que a massa hepática diminui bastante, né? E também o fluxo hepático diminui, isso diminui o funcionamento das enzimas, que devido, portanto, é o resultado desta quebra. Se eu tenho o número de enzimas menores e esse fármaco, ele é um fármaco ativo, eu tenho diferenças do tempo de meia-vida desse medicamento. Então, normalmente, se eu tenho pouca enzima quebrando o medicamento ativo, ele fica ativo por mais tempo. Então, eu tenho um aumento do tempo de meia-vida. Essa regra, ela não é linear, ela não é perfeita, porque se eu tenho fármacos inativos, que são pró-fármacos, e eu tenho poucas enzimas metabólicas que vão ativar ele num produto que vai ter efeito farmacológico, eu vou ter menos efeito farmacológico. Então, tudo isso vai depender da característica que o fármaco tem. Então, vocês vejam lá, eu pus alguns exemplos, alguns medicamentos que têm o tempo de meia-vida aumentado, por exemplo, benzodiazepínicos, bloqueadores de canal de cálcio, a própria levodopa, que é utilizada para tratar doenças de Parkinson. Então, a gente vai ter um tempo de meia-vida aumentado sempre que o fármaco for ativo. E o que a gente deve fazer, então? Reduzir a dose do medicamento. E a gente vai ter um tempo de meia-vida reduzido sempre que o fármaco for um fármaco inativo, então ele é um pró-fármaco. Ele precisa o quê? Ele precisa a ação específica das enzimas para que ele possa ser transformado em fármaco ativo e possa ter efeito farmacológico. E eu trouxe aqui um exemplo de um medicamento que é muito utilizado, né, na síndrome metabólica, que é a simvastatina. Simvastatina é um dos hipolipemiantes mais comuns e mais prescritos aqui no Brasil, só que a simvastatina, ela vem na forma inativa. Ela precisa sofrer a ação de uma enzima que a transforma em beta-hidroxiácido, que seria a simvastatina ácida, para que ela seja ativa. Então, no idoso, como ele tem menos enzimas ativas, enzimas oxidativas, que trabalham, né, que funcionam normalmente. Então, vocês vejam que nem a dose da simvastatina que serve o produto, provavelmente não vai servir para o idoso. Então, vocês vejam que esses exemplos de fármacos, tanto que tem tempo de meia-vida aumentado quanto diminuído, são medicamentos que são largamente utilizados pelos idosos. Chegando na última fase aqui do processo cinético que o medicamento passa, né, no organismo do paciente, vamos falar um pouquinho da excreção.
Quando a gente fala em excreção, o maior índice de excreção no nosso organismo é a excreção renal, onde a maioria dos medicamentos usa esse caminho para ser eliminado do nosso organismo. E o que acontece ao longo da vida, né? Há também um envelhecimento renal. Então, veja, os rins perdem cerca de 30% de peso ao longo da vida, reduzem 60% da função glomerular e 40% da função renal total. Então, só isso já explica que realmente esses medicamentos não vão ser excretados como num paciente adulto normal. Então, reduz aí a taxa de filtração glomerular, reduz o fluxo plasmático renal, e com isso, se eu tenho uma excreção reduzida, eu também vou ter como resposta um aumento do tempo de meia-vida desses fármacos que têm a excreção renal como a via de eliminação mais importante. Precisa de ajuste de dose? Mais uma vez, precisa de ajuste de dose. Para isso, no idoso, existe uma equação que pode ser utilizada, que é essa equação de Cockcroft aqui, onde ela minimiza os números que não são lineares de creatinina no idoso, onde a gente faz a relação da idade com o peso e os índices séricos de creatinina. E ainda na mulher é preciso multiplicar por um fator de 0,85. É possível conseguir boas respostas com esse cálculo de redução de dose? É sim, claro que na clínica, né, aqueles que trabalham com a geriatria, com a gerontologia, já estão mais acostumados, mas é possível sim conseguir valores bastante específicos que dão resultados bem importantes na redução de dose em relação à excreção renal. Em relação ao mecanismo de ação propriamente dito, então a gente pode ter dois perfis a serem analisados na farmacodinâmica: a homeostasia do nosso organismo e também a relação com o fármaco receptor, que efetivamente vai dar resposta farmacológica. Por que é importante a homeostasia? Que é esse equilíbrio natural que a gente tem, né? Tanto hidroeletrolítico, quanto da função do fluxo sanguíneo, quanto da resposta cerebral. E esse equilíbrio de homeostasia pode ser muito afetado com o envelhecimento. Então, se a gente olhar aqui nessa imagem, a gente consegue enxergar que o funcionamento renal, ele funciona em resposta ao fluxo sanguíneo que passa por ele. Então, como no idoso a gente tem uma redução do fluxo sanguíneo, como no idoso, no sistema nervoso central, a gente tem uma modificação do comportamento no idoso, nós também temos uma interferência da homeostasia nas nossas infrarregulações, que são aquelas regulações fisiológicas que nos mantêm com a pressão normal, que nos mantêm com o sódio e água normais no nosso organismo. Então, até coloquei aqui um exemplo, que o idoso ele tem redução responsiva do reflexo do baroreceptor, que gera no idoso, então, o idoso hipertenso que usa antipertensivos, um risco maior de hipotensão postural, porque aquele equilíbrio normal que o adulto tem, o idoso não tem. A questão da temperatura corporal também pode ser desequilibrada, né? Pode ter hipotermia, por exemplo, alguns medicamentos, como os psicotrópicos, eles alteram diretamente a termorregulação central e aí geram no paciente idoso uma redução da temperatura corporal. É por isso que o idoso ele acaba não tendo tanto calor quanto o adulto e o início do envelhecimento, que é na faixa dos 60 anos. Outra característica que é bem importante da farmacodinâmica é em relação à resposta de ligação fármaco-receptor. Então, eu até pus um desenho ali, né? Não é o caso da gente estudar, mas com certeza vocês já devem ter estudado isso em algum momento da graduação de vocês, que seriam as características dos receptores.
principalmente dos neurotransmissores, todos eles, né, a maioria deles é considerado receptor de proteína G, então tem um local específico para ligação do fármaco e gera uma resposta efetora, ativa, que estimula ou que inibe aquela célula a responder. Então, esse tipo de receptor, ele acaba modificando ao longo do envelhecimento. Então, a modificação do receptor vai gerar uma alteração de resposta farmacológica. Normalmente, esse receptor, ele tem a sensibilidade dele diminuída ou a seletividade com o fármaco é diminuída. As células produtoras, né, de proteína, de receptores, também tem uma redução na expressão dessas proteínas que vão constituir os receptores específicos dos medicamentos, e existe uma perda da infrarregulação, que é a exposição do receptor na membrana celular ou a guarda do receptor internamente na célula. E isso acontece por muitos receptores importantes do nosso organismo e que mantêm a sobrevida, como são os adrenérgicos, colinérgicos, receptores renais, o palato-hormônio, os receptores do tipo GABA, que é esse exemplozinho que eu coloquei aqui, que são receptores inibitórios e que reduzem a excitação da adrenalina e da noradrenalina no sistema nervoso autônomo. Vamos voltar a falar um pouquinho da polifarmácia. Então, repetir de novo, né, rever de novo que a polifarmácia, ela tem como definição todos aqueles pacientes que usam 5 ou mais medicamentos. Existem literaturas que classificam a polifarmácia como sendo o uso de 2 medicamentos já é uma polifarmácia. Isso depende se 2 medicamentos utilizados são para duas patologias diferentes, tá? Então, há aí uma controvérsia, mas a maioria dos autores se direciona para mais de 5 medicamentos. Então, por que é importante a análise da polifarmácia? Será que ela é tão vilã assim? Tá? Então, na polifarmácia eu tenho dois lados para analisar. A primeira análise é que a polifarmácia, quando ela é feita com prescrições desnecessárias, ela traz sim complicações de uso excessivos de medicamentos. Porém, quando aquele indivíduo, aquele paciente, ele é acometido de multimorbidades, aí a polifarmácia, ela pode vir numa questão de um uso racional e de uma prescrição correta. Então, ela é necessária. Como que a gente sabe isso? Através de um julgamento clínico criterioso. Então, existem instrumentos, desculpa, gente, que podem ser utilizados para se definir se aquela polifarmácia ela está correta ou não está. Hoje em dia, existem muitos instrumentos que podem fazer isso. Mas talvez o mais simples e o mais comum é o MEI. O MEI define, né, é um questionário que consegue definir, então, se aquelas indicações medicamentosas dentro da polifarmácia são necessárias ou não. Mesmo que ele é um instrumento simples, onde o profissional de saúde, ele responde algumas questões bem importantes, como, por exemplo, a indicação para o uso do medicamento. O medicamento está sendo efetivo para a doença, a dose está correta. Então, na verdade, esse instrumento ele vai direcionar o profissional de saúde a rever a prescrição que fez e a identificar quaisquer problemas que estejam existindo aí nessa polifarmácia. Mas por que estudar polifarmácia é importante no contexto da gerontologia? Porque o acompanhamento da polifarmácia, na verdade, por múltiplos profissionais de saúde, por uma equipe multiprofissional, pode gerar a identificação de prescrições excessivas e de uso inadequado de medicamentos. Então, as
polifarmácias, elas podem ter consequências positivas, se bem prescritas. Porém, existem riscos que podem trazer para o paciente e podem agravar ainda mais a condição de saúde dele. Então, quais são essas consequências? Então, vejam lá, o maior risco de reações adversas a medicamentos. Então, quanto mais medicamentos se usa, maior a probabilidade de desenvolver efeitos colaterais no paciente, pela simples relação entre eles, né? Existe também um grande risco de interação medicamentosa, medicamentos que usam a mesma enzima para metabolizar, medicamentos que interferem na ligação de receptor um dos outros, medicamentos que interferem no processo de absorção. Quantas vezes a gente já viu o idoso tomar vários medicamentos ao mesmo tempo, né? Existem aquelas caixinhas, até coloquei lá na descrição da disciplina, né? Que são as caixinhas que organizam o dia medicamentoso do paciente, porém, naquelas caixinhas, todos os medicamentos ficam no mesmo compartimento. Na segunda pela manhã, na segunda à tarde, na segunda à noite, e não há uma regra de utilização. Quer dizer, esse processo de interação medicamentosa, de usar vários medicamentos ao mesmo tempo, ele é muito importante, porque existem substâncias químicas que podem reagir, interferir umas com as outras, e não permitir que o medicamento tenha efeito e, pior ainda, causar bastante interferência na bioquímica e na fisiologia do organismo do paciente. O outro tipo de interação seria a interação fármaco e doença, que seria uma interferência na condução da doença. Então, eu até coloquei um exemplo aqui, que é bem importante, um medicamento que ninguém presta atenção, que é perigoso e que deve ser de prescrição cautelosa em idosos, que são os antihistamínicos H1. A histamina, ela é responsável por vários controles no nosso organismo. E a histamina, quando liberada, ela produz vasodilatação. Então, o uso de um antihistamínico pode interferir aí no controle da vigília, pode interferir na sonolência ou não, pode interferir aí na vasodilatação, na vasoconstrição e gerar problemas cardiovasculares bastante importantes para esse paciente. Então, ele normalmente nem é prescrito, né? O paciente tem algum tipo de, como eu, assim, uma tosse, né, por uma condição climática, vou tomar um antialérgico, mas quando ele misturado a um outro grupo de doenças, pode causar bastante dano. A falta de adesão medicamentosa, quando mais medicamentos o paciente tem, menos ele vai usar todos os medicamentos que ele precisa na hora certa, né? O aumento do risco de queda, então tem medicamentos que trazem sonolência, que causam desequilíbrio, então, por um lado, eu atendo a doença e, por outro, eu aumento o risco, né, e deixo o paciente mais fragilizado. A cascata de prescrição, então, o que é essa cascata de prescrição? Eu até trouxe uma imagem aqui para vocês compreenderem isso. Então, que alguns medicamentos, quando utilizados, por exemplo, o fármaco 1, ele é muito bom para aquela patologia que ele está sendo utilizado, porém, ele gera efeito colateral. E o que é que normalmente se faz na polifarmácia? Se prescreve um fármaco 2 para reduzir o efeito colateral do fármaco 1 inicialmente prescrito, e assim por diante. Então, o que normalmente acontece na cascata de prescrição é que o número excessivo de medicamentos geram a falta de identificação de sintomas como doenças. Então, esses sintomas podem não ser doenças, podem ser efeitos colaterais de medicamentos. Além de tudo isso, ainda eleva o custo, né? Porque quanto mais medicamento, mais custo o idoso vai ter mensal na compra desses medicamentos, e eleva os custos indiretos, que são as consequências dos usos excessivos de medicamentos, que podem gerar efeitos colaterais ou efeitos adversos a medicamentos e que trazem daí, né, geram internações, geram custo direto para o sistema único de saúde, né, a questão do gasto com aquele paciente para reduzir os efeitos colaterais que o uso excessivo de medicamentos produziu.
Chegamos, então, agora à última parte do nosso estudo, da nossa disciplina, que vamos falar, ou vamos chamar a atenção para o uso inadequado de medicamentos em idosos, tá? Que seria essa polifarmácia, melhor analisada, onde a gente consegue identificar quais são aqueles medicamentos que não deveriam ser prescritos para os idosos. E por que esses medicamentos foram chamados de medicamentos que têm uso inapropriado para idoso? Única e exclusivamente pelo desenvolvimento de reações adversas aos medicamentos. Então, prestem atenção nesses índices. Cerca de 25% de idosos em tratamentos com polifarmácias apresentam reações adversas a medicamentos. E essas reações adversas a medicamentos são responsáveis por 70% das internações de pacientes com mais de 65 anos que fazem tratamentos de doenças crônicas. Olha, esse índice é muito agravante. Se essa polifarmácia fosse analisada e fosse revisada, fosse explicado e acompanhado esse paciente idoso na utilização desses medicamentos, isso iria e vai reduzir, né? Então, esses medicamentos que não podem ser usados para idoso, eles produzem reações adversas pelo uso em conjunto, pelo uso na fisiologia e na bioquímica envelhecida, né? E que uma equipe multiprofissional, trabalhando em conjunto, consegue fazer o acompanhamento e a identificação desses erros medicamentosos, a revisão dessa polifarmácia, trazendo uma melhor qualidade de vida, né, e de tratamento medicamentoso para esse paciente idoso. Então, vejam, várias comorbidades podem ser agravadas com essas reações adversas a medicamentos. Transtornos do humor, então, medicamentos que afetam o sistema nervoso central, então, provocando desequilíbrios, provocando complicações, tonturas, sonolências, modificações de comportamento, né? Equilíbrio hidroeletrolítico, então medicamentos que alteram a excreção e a reabsorção de água e eletrólitos, medicamentos que são provocadores de sintomas de doença de Parkinson, medicamentos que alteram a capacidade funcional desse paciente idoso, ou seja, ele passa a não mais conseguir viver sozinho, ele precisa de cuidados, e medicamentos que promovem o aparecimento de incontinência urinária. Eu estou vendo aqui que a Vera fez uma pergunta. Na equipe profissional também está o assistente social? Com certeza. Me desculpem, eu pus ali os 3 pontinhos, porque na hora da gente mensurar na equipe, muitas vezes a gente acaba deixando algum profissional importante de lado. O assistente social, ele é muito importante nesse contexto. Muitas vezes para ele que o paciente idoso conta os sintomas que ele tem, o quanto ele se sente mal, e mais importante ainda, muitas vezes para o assistente social que o paciente idoso conta que não usa os medicamentos como deveria usar. Então, ele pode sim, é uma peça fundamental aí nessa equipe para identificar, né, os erros e as complicações de uma polifarmácia. Então, quando que essa equipe, então, integrada, pode melhorar ou pode modificar essa polifarmácia? Então, quando identifica essas comorbidades que podem aparecer aí, como o RAM, mas também quando avalia o risco-benefício do uso do medicamento. Então, se esse paciente realmente ele precisa usar um psicotrópico, esse psicotrópico vai gerar incapacidade, vai gerar transtornos do humor, porém, esse medicamento é fundamental para a manutenção da vida do paciente, ele deve se manter. Então, aí é possível que a equipe possa propor, né, ações para melhorar a qualidade de vida desse paciente sem mexer no uso do medicamento.
Eu trouxe aqui, na verdade, um exemplo bem simples de uma tabela do uso potencialmente inapropriado de medicamentos em idosos. Essa tabela, ela consta lá numa daquelas referências que a gente passou para vocês. Então, só para mostrar o porquê, quer dizer, qual é a característica definidora do uso inapropriado? É sempre uma reação adversa. Então, olha aqui, os anti-inflamatórios não esteroides, né, são medicamentos largamente prescritos para pacientes com doenças crônicas, por exemplo, artrite reumatoide, por exemplo, aqueles pacientes que têm dor crônica e que possuem hipertensão, diabetes, lipidemia, né, pacientes de fibromialgia, que também são pacientes que têm aí um comprometimento de dor bastante grande. Então, até tem uma lista aqui, a indometacina, o cetoprofeno, a fenilbutazona, a piroxicam, que são todos medicamentos de uso muito corriqueiro, né? Então, qual é o problema maior? Então, é o risco de hemorragia gastrointestinal, porque normalmente paciente idoso, a gente viu ali, tem fragilidade no trato gastrointestinal, produz menos suco gástrico, e normalmente utiliza medicamentos que reduzem mais ainda a produção desse suco gástrico. Então, esse tipo de medicamento anti-inflamatório não esteroide, ele inibe a produção das prostaglandinas, que são elas as protetoras, né, e fazem parte da composição do mucoprotetor que impede, então, a agressão e a exposição da mucosa gástrica frente ao suco gástrico produzido. Os analgésicos opioides aqui, né, que vão modificar a característica de comportamento desse indivíduo, no sentido de deixar esse indivíduo mais suscetível ao risco de quedas, fraturas, de confusão mental. Porém, se esse idoso, então, ele tem uma doença agravada, uma neoplasia terminal, é preciso usar opioide? É preciso. Então, fazer análise do risco-benefício da sua prescrição. Para vocês terem uma ideia, né, essa é apenas uma parte de uma tabela chamada de tabela Priscos, que é uma lista de medicamentos de uso inapropriado para idosos. Então, não tem como a gente saber decorar, é preciso sempre consultar, é preciso sempre analisar. E eu trouxe aqui, para finalizar a nossa aula, um desafio que está até lá na disciplina, né? Como intervir na melhora da qualidade do tratamento de idoso, né? Como que você, profissional da área de saúde, pode fazer com que o teu olhar, a tua identificação de alguns problemas possa melhorar aí, né, a qualidade de vida e de tratamento de doenças desse idoso. Então, deixo aí esse desafio para vocês, né, a partir das leituras dos textos da disciplina e da extrapolação dos conhecimentos para o perfil profissional de cada um, fazer aí uma proposta de como eu posso modificar positivamente a qualidade de vida desse idoso que usa vários medicamentos, que tem várias comorbidades, porque ele envelhece, ele chegue na quarta idade, né, que está sendo chamada agora, com um pouco de vida, uma vida útil, uma vida que ele possa ser independente e uma vida com alegria e com qualidade, ok? Pessoal, e aí, tem perguntas? Só a Vera mesmo? Então, deixa o chat aberto, né? Vocês têm o tutor que acompanha, mas tem também, podem me mandar e-mails, podem me mandar mensagens. Se tiverem dúvida, estou aqui à disposição de todos. Ninguém mesmo? Vou aguardar um pouquinho, ver se alguém faz alguma pergunta. Ok? Então tá, pessoal. Tchau, então. Bom final de disciplina. Boa noite a todos.
O assunto é bem complexo mesmo, tá? Mas é só uma pincelada para vocês conseguirem entender a profundidade de um idoso, né? O quanto a gente ainda precisa estudar e acompanhar aí todo o entendimento da vida humana no processo do envelhecimento, tá? Obrigada, queridos. Um beijão para vocês.